Gente, nós decidimos fazer uma aula com duas partes sobre os demônios. Por quê? Porque agora eu vou falar de Lilith. Quem é esse Satanás? Nós temos um problema muito sério para falar de Lilith, que tem uma doutrina aí que ensina que Lilith era a primeira mulher de Adão. Por favor, esquece isso. Joga isso longe, não tem nada a ver. Vamos entender, em primeiro lugar, aonde que está Lilith na Bíblia. Ela está na Bíblia? Ela está na Bíblia. Então, para você entender um pouco, de todos os mitos judaicos, nenhum mito é tão assombroso que o da história de Lilith. Os judeus têm medo de Lilith e eles não falam o nome de Lilith e mencionam Lilith como fantasma. Então existem vários mitos sobre Lilith, mas a verdadeira história do mito, qual que é? Até o absurdo cabalístico que ela seria a primeira mulher de Adão, absurdo. Mas vamos aos fatos. De acordo com as Sagradas Escrituras, Lilith é um terrível demônio, não um anjo caído, né? Mas um demônio mais famoso dos hebreus. Vamos ver a menção de Lilith, está em Isaías 34:14. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros se clamarão uns para os outros. Fantasmas ali posarão e acharão lugar para si. O termo fantasma está aqui, ó. Esse é o termo que nós temos em Isaías. O que significa fantasma? Lilith. Esse é o escrito em hebraico. Só lembrar você, quando você for escrever hebraico, você escreve de trás para frente, ok? Nunca para cá. É daqui para lá. Inclusive, se eu pegar esse texto, copiar ele, pôr no Google agora tradutor, ele traduz tudo errado. Porque o Google ele traduz de frente para trás, nunca de trás para frente. E nunca dá certo. Quando eu estava escrevendo o livro, foi um problema tão sério na tradução, porque a tradutora fez a tradução, mas quando eles iam copiar para fazer a diagramação, dava tudo errado, porque quando jogava para o diagramador, diagramava errado por causa da hieroglyphica hebraica. Então, o termo fantasma aí é Lilith. Lilith, aqui está escrita Lilith. Isaías 34:14. Como estamos vendo na Bíblia. Lilith é uma espécie de mãe ou rainha de demônios. E, de acordo com a Bíblia, sua habitação são os desertos áridos. Todos esses seres aí, feras, hienas, sátiros, chamando uns para os outros, não são animais, mas também são demônios que vivem em lugares áridos, como os desertos. Jesus falou desses seres vivendo em lugares áridos, Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda pelos desertos, lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Aí esse texto casa certinho com o texto de Isaías das hienas, dos sátiros que andam por lugares áridos. Então o termo árido aqui agora é arnudos e significa deserto, né? Áridos, aqui está o termo arnudos, e aqui nós temos um termo grego e significa deserto, ok? Grego porque está no Novo Testamento. Então, originalmente, Lilith era uma deusa aramaica, no período das tradições talmúdicos rabinas e grego-bizantinas tardias. Lilith tem um estranho aspecto dual. Para os homens, ela é uma terrível prostituta e para as mulheres, uma terrível mãe. Ela também é apresentada como a devoradora de crianças. Em muitas crenças, Lilith é conhecida como um demônio vampiro, de onde veio as traduções vampirescas, é de Lilith. E também ela tem sede de aborto. Era ela que levava as mulheres a abortar seus filhos na Bíblia. A figura de Lilith, como nós a encontramos na literatura judaica, não está, então, no entanto, de maneira alguma restrita exclusivamente à mitologia judaica. Por conseguinte, Lilith é o demônio que os judeus mais temem. Ela é apelidada de fantasma. É provável que quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, aquele vulto, e gritaram fantasma, era sobre Lilith que eles estavam temendo, porque o judeu tem medo de sair à noite por causa de Lilith.
Mas a história de Lilith vem assombrando todas as civilizações do passado e está registrado nas histórias babilônicas dos assírios, judeus, árabes e sumeros. Na literatura judaica, Lilith é a rainha de todos os demônios. No caso, os demônios no judaísmo se apresentam de uma maneira diferente no cristianismo. Totalmente diferente. Em um momento, eles são descritos como nuvens ou ventos, mas são descritos como pestes, vulgos ou vergumes. Também são Masquim, Shabalaim, esses são os nomes dados para os demônios, Shabalaim, Shabalim e Maziquim. Para o Talmud, eles podem ser agrupados sobre o nome coletivo de Shedim, para o plural demônios, e no singular, Shed, no aramaico, Shida, ou seja, demônios. Para o Talmud, os Shedim são, para eles, para nós não, são tanto benevolentes e prestativos como perturbadores e malvados. Contudo, para eles, os demônios que mantêm contatos com os seres humanos geralmente são masculinos, mas de vez em quando tem os femininos também. Isso para o Talmud, ok? Não estou referindo que é para nós. Para eles, no caso, no judaísmo, o entendimento deles de demônios, aparecem com imagens de gnomos, assombrações, e para o Talmud, eles amam caçoar, rir da cara dos seres humanos. A palavra hebraica Shed pode quase certamente remontar à palavra arcadiana Shedu, que por sua vez corresponde à palavra Aladu, que foi traduzida por nós por Aladim, que é uma evolução de um demônio sumero famoso por todos nós e visto voando em um tapete. Você gosta do Aladim, né? Então, os demônios no judaísmo sempre aparecem com figuras animalescas horríveis. E todos eles têm pés de bodes ou pés de galinha. Os judeus até hoje têm uma prática sinistra de jogar farinha no chão para descobrir se durante a noite foram visitados por algum demônio. Um tempo desse atrás eu estava estudando para escrever esse livro e o meu filho falou, vamos pôr jogar farinha no chão, pai. Os judeus fazem isso, eles jogam farinha no chão para saber se foram visitados por demônio de noite. Os demônios estão completamente ligados à cultura judaica. Pode acreditar que os judeus entendem muito mais de demônios do que nós. Mas se você olhar a Bíblia, nós vemos no Velho e ao Novo Testamento as frequentes batalhas com esses nocivos seres descarnados. Eles são feios, seus corpos são misturados de seres, caras de animais, pés e mãos desfigurados e pequenos ou enormes. De acordo com o livro de Enoque, como nós já vimos, eles são os filhos híbridos de anjos e humanos que foram condenados e se tornarem espíritos da maldade e que passariam a atormentar os seres humanos, matéria que nós vimos em aulas passadas. De acordo com Jesus, esses demônios vivem nos lugares áridos e de alguma forma têm a capacidade de entrar no consciente das pessoas, dos seres humanos, e tomar completamente o controle de suas faculdades mentais. Ou seja, nós estamos cientes que os demônios, no caso os Shedins, entram nas pessoas. Se em algumas ilustrações originais sumeras e babilônicas, Lilith foi uma deusa estreitamente conectada com Star, né? Já na leitura bíblica, na literatura bíblica, ela, junto com os outros espectros, é um espírito sem cor do deserto. No entanto, a sua existência é admitida por todos. No Talmud e também na Mishnah, Lilith é um demônio feminino sedutor, uma espécie vampiresca que vem à noite para copular com os homens. Nas tradições judaicas é ensinado a não sair sozinho à noite. Veja o comentário do Rabino Salomão. Será que temos esse comentário aqui? Salomão, Rabino Salomão Gisaque. Olha o comentário do Talmud do Rabino Salomão. Não saia sozinho à noite,
Pois os ensinos dizem, não saia nem na noite de quarta-feira, dia de culto, nem na noite de sábado, que se supõe serem dias agoeiros, amaldiçoados, pois esses são tempos em que Agrate, filha de Machilate, ambas servas de Lilith, perambulam, tendo em sua companhia 18 miríades de anjos da morte, todos companheiros nos seus estrangulamentos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não creio nisso, né? Isso é um ensino corrente no judaísmo, você entender a cultura da espiritualidade no judaísmo. Isso é o Rabino Salomão escreveu esse comentário no Talmud. Eu, particularmente, não creio que você vai sair à noite, vai ser atacado por Lilith, mas a Bíblia fala assim de mortandades que assolam a noite. Então, estão aqui as mortandades, inclusive, para você entender o que eu estou falando, Davi provavelmente estava falando deste mito, que não é um mito, escrevendo o Salmo 91. Vamos analisar as palavras de Davi, do que ele está falando, Salmo 91, 3. Pois ele te livrará da peste perniciosa. Vamos ver. A palavra peste perniciosa, aqui é a palavra Deber, traduzido por destruidor. Tem aqui? Está aqui, ó. A palavra peste, aqui, escrita em hebraica. Esses pontinhos, gente, esses pontinhos aqui é o que diferencia a hieroglyphica hebraica. O que importa no hebraico são esses pontos. Pode ter outras letras iguais a essa, sem os pontos, é outra escrita. Os pontos que importam. E aqui, Deber significa destruidor. Então, para Davi agora, ele dá um salto para trás e ele está falando do mesmo destruidor do Egito, que desceu no Egito e matou os primogênitos. A palavra perniciosa aqui é a palavra avá, significa abismo. Então, traduzindo a frase de Davi, vamos voltar? A palavra peste é destruidor, a palavra perniciosa é abismo. Traduzindo, Deber, rapaz, é para frente aqui. Deber, avá. Deber, avá significa destruidor do abismo. Olha isso que Davi está falando. Então, quando Davi diz, não temerão a peste perniciosa, ele está dizendo, não temerão ao destruidor que sobe do abismo. Agora, confira o versículo 5. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia. A palavra terror noturno, olha que palavrão grande aqui na hieroglyphica hebraica. A palavra terror noturno aqui para você entender o que está aqui, é lambre. Presta atenção. Terror noturno. Você precisa entender que a hieroglyphica hebraica é daqui para lá, de trás para frente. E terror noturno significa, olha lá, terror noturno significa o terror de Lahil. O terror de Lahil. Lahil seria um demônio fantasma deserto. A serva de Lilith. Olha que coisa. Davi diz terror noturno. Terror de Lahil. O terror de Lahil é serva de Lilith. Então, deixa eu só tirar aqui só um pouco. Na Bíblia nós temos várias referências à crença de que os judeus sustentavam que Lilith tem um exército para agir à noite, atormentar os homens, matando-os e matando seus filhos. Em todo o texto, Davi usa termos como mortandade, setas perniciosas, e não nos restam dúvidas que ele está falando da crença da existência dos exércitos demoníacos de Lilith. E para a glória de Deus, ele diz, não tememos, pois estamos protegidos pelo Senhor. Eu realmente acredito que Lilith é um demônio do sufixo feminino, atormentador e mau, que assim como os outros temem a simples menção do sangue de Jesus, pois nos foi dado todo o poder nos céus e na terra sobre eles. Então nós não nos apegamos a esses medos, desses mitos, mas nos apegamos à Bíblia Sagrada, a palavra inerrante de Deus. A simples menção do sangue no nome de Jesus põe para correr
esse mito. No entanto, você já ouviu falar da paralisia do sono? Pois os exércitos de Lilith são os exércitos que atingem a noite. Para você entender, nós dividimos o sono em 2 ciclos. O sono REM, que é descrito como um movimento rápido dos olhos, e o sono NREM, movimento não rápido dos olhos. O ciclo do sono NREM corresponde a 75% do período do sono e é dividido em 4 fases. As 4 fases dividem o sono REM e o sono NREM, não REM no caso, né? A primeira fase abrange pelo menos 10%, a segunda fase 45%. E é nessas fases aqui que entram os demônios noturnos. Então nós temos aí também um outro mito judaico, que também está no Talmud, dos demônios que entram, a tal da paralisia do sono, aquilo que você vê o guarda-roupa, vê a cama, tenta acordar, não consegue. O que é isso? É uma batalha espiritual. E esses demônios são chamados de incubos e sucubos. Esses seriam 2 demônios antigos que vêm à noite para tirar a energia das pessoas. São especialistas em atacá-las em seu sono profundo, sono REM. Os incubos e sucubos estão na história de quase todas as civilizações. Os primeiros relatos mostram que esses tipos de demônios surgiram na Mesopotâmia, mas foi na Idade Média que, de fato, eles começaram a ser notados. Os primeiros registros da Mesopotâmia mostram que esses demônios eram chamados de Lilins. É isso mesmo, Lilins, que significa exércitos de Lilith, filhos de Lilith. A tradução hebraica oral diz que os sucubos são espíritos femininos e os incubos são os espíritos masculinos. Incubos significa deitar em cima, sucubos significa deitar embaixo. Esses são seres copuladores que vêm para, através dos sonhos eróticos, copular com seres humanos e assim destruir suas forças, levando à depressão e muitos até o suicídio. Por isso, o verdadeiro cristão não pode dormir sem orar. Eu sugiro uma oração. Senhor, cubra-me com teu sangue enquanto durmo, esconda-me na sombra do Altíssimo, protege-me em seu consciente, em meu consciente, subconsciente e inconsciente. Olha, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou fazer uma aula específica só sobre esse capítulo, não a mesma aula. Porque o próximo capítulo, como você está vendo aqui, que eu vou falar do rei bruxo, próximo capítulo não, próxima aula, é uma aula muito extensa e muito complexa, quando nós vamos falar do famoso rei bruxo, dentro da aula demônios. Então vamos fazer uma aula 3 sobre demônios e agora vamos falar sobre o rei bruxo. Então a próxima aula, aí a aula é tensa, irmão, a aula é tensa, é pesada, vai ficando pesado, né? A aula é de batalha espiritual. Até a próxima aula.